Fala, torcedor, sejam bem-vindos para mais um vídeo de análise tática aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você não é inscrito aqui ainda, já sabe, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha para todo mundo, para geral ver essa análise, para a gente trocar uma ideia legal. E se você tiver uma opinião diferente ou a mesma opinião e quiser comentar, comenta aí embaixo também, fechou, torcedor? Então, ó, sem mais delongas, vamos falar do que foi essa 10ª rodada da Série D, o jogo entre Portuguesa e Porto Vitória. Vitória rubro-verde por 2-1 em cima da equipe do Porto Vitória, a equipe do Espírito Santo. Mas foi mais um daquele jogo que a Portuguesa venceu, mas não conseguiu convencer, torcedor, é isso mesmo. A Portuguesa conquistou mais uma vitória com um golaço do Tauan nos acréscimos. Um placar que tenta mascarar de uma certa forma o que foi o jogo rubro-verde. Porque a Portuguesa não conseguiu empenhar um bom futebol. Assim como vencendo nas últimas 4 rodadas, incluindo essa, a Portuguesa vinha numa decrescente de atuação. Esse jogo não foi muito diferente. A Portuguesa está enfrentando muitas dificuldades de criar chances de gol e está sofrendo gols ainda. Então isso preocupa e não preocupa, claro, além de tudo questão psicológica. A equipe da Portuguesa toma um gol e ainda assim acaba sentindo um pouco o abalo emocional, acredito, da coisa mesmo, torcedor. Mas assim, temos tempo pra melhorar, tá? O que me preocupa é um futuro mata-mata. É um futuro mata-mata, porque a Portuguesa teve muitas mudanças na sua escalação também, isso é verdade. A Portuguesa vem sofrendo bastante com lesões, também é verdade. Inclusive a lesão do Heracles, que eu vou explicar daqui a pouco na escalação. Mas Heracles tá lesionado, Robson tá lesionado, Lohan tá voltando de lesão, De Paulo e Thales estão voltando de lesão também, o Denis tá voltando de lesão. Então assim, a Portuguesa vai com um departamento médico muito cheio. E agora tá tendo a volta desses jogadores, mas eles não estão ainda com o ritmo de jogo para poder atuar os 90 minutos ali. Mas enfim, torcedora, a Portuguesa não conseguiu fazer um bom jogo, aquele jogo que se é esperado pela sua torcida, aquele jogo propositivo, aquele jogo que o time tá em cima, tá mordendo, tá beliscando. O time tá apresentando raça e vontade? Tá. Isso eu acho que a gente não pode reclamar. O time tá tendo raça, tá tendo vontade. Mas, tá faltando aquele futebol mais vistoso que a gente viu a Portuguesa apresentar em algumas partidas da Série D. Tá faltando isso, tá? A gente ainda tem muito a evoluir. Mas enfim, vamos falar agora de números, tá? E estatisticamente, pegar as estatísticas aqui do jogo pra vocês, torcedor. A Portuguesa teve 51% de posse de bola contra 49% da equipe do Porto Vitória. A Portuguesa finalizou 10 vezes no gol contra 9 da equipe adversária. Chutes no gol foram 8 contra 5, chutes fora do gol foram 2 contra 4, escanteios 4 contra 3 e defesas do goleiro 4 contra 6. Então assim, se a gente analisar friamente esses números, a gente vai ver que tá elas por elas, tá? Em questão de números, numericamente falando, não foi uma diferença tão grande de um time pro outro. E foi exatamente o que a gente viu no jogo, mas não por mérito do Porto Vitória. Mas eu acho que mais por desmérito da equipe da Portuguesa. Tá certo, Porto Vitória não é uma equipe que se despreze, tá? É uma equipe que mudou seu treinador, tem jogadores ali, alguns jogadores interessantes, mas não é uma equipe que você fala, pô, essa equipe me dá medo. Não dá, tá? Não dá medo. Mas enfim, agora eu falei que ia falar um pouco da escalação. Vamos pra ver como que a Portuguesa veio pra essa partida. Com 6 mudanças, tá? E vamos lá, a Portuguesa veio com o Bruno Bertinato no gol. E no seu setor defensivo, o único que jogou o último jogo foi o Gustavo Henrique, que entrou como titular no último jogo, no caso. Porque o Carlos Eduardo, lateral direito, estreou agora. É o novo contratado da equipe da Portuguesa, inclusive fez uma estreia não muito boa. Fez uma estreia bem ruim na minha visão. Não pisou na área, não foi muito ofensivo. Não subiu pro campo de ataque e ainda deu passe de bandeja pro adversário fazer o gol. Aí na zaga, Gustavo Henrique e Eduardo Biazos, que é a dupla titular, acho que pra mim não tem muito o que falar. E o lateral esquerdo, Matheus Leal. Vale lembrar que Biazos estava suspenso e voltou depois de cumprir suspensão automática, voltou para essa partida. E o Matheus Leal também voltou. Aí o Cauã, ele fez uma coisa um pouco diferente. Ele veio numa formação diferente. Ele veio num 4-2-4, sem um atacante de referência. É a primeira vez na temporada que o Cauã vem sem um atacante de referência. Isso porque o Lohan tá voltando de lesão e ainda não tava em ritmo de jogo para começar jogando titular. E o Heracles acabou sentindo o joelho. Lesão essa que pode preocupar para as próximas rodadas, então vale a pena a gente ficar ligado. Então, como que veio a Portuguesa? Veio com o Portuga e Tauan como se fossem esses dois meio-campistas, tá? E aí, numa ponta tinha o Igor Torres, na outra ponta tinha o Kawari, e mais centralizado tinha o Marcelo Freitas e o Cristiano. O Marcelo Freitas jogando mais como um meia, um camisa 10, e o Cristiano jogando mais como um falso 9, um segundo atacante ali com mais liberdade no campo de ataque, torcedor. Confesso que uma movimentação interessante da equipe da Portuguesa, porque a equipe da Portuguesa estava um time muito compacto, eu vou explicar isso mais pra frente, mas foi uma formação assim que deu
Não sei, eu achei interessante, tá? Eu achei diferente de tudo que a gente vinha vendo com o Cauã no comando. E aí, falando um pouco da classificação, como ficou a classificação do grupo da Portuguesa? Após essa vitória, a Portuguesa abre 4 pontos do Rio Branco, que é o segundo colocado, que inclusive é o adversário da Portuguesa na próxima rodada. Então, ou seja, a Portuguesa está com 99,1% de chance de se classificar para a próxima fase. Então, uma vitória, talvez até mesmo um empate, já classifica a Portuguesa, torcedor. E Portuguesa em primeiro com 20 pontos, abriu 4 do segundo colocado e 7 do quinto colocado, que está fora da zona de classificação. Então a tabela ficou assim: Portuguesa em primeiro, Rio Branco em segundo, Água Santa em terceiro, Pouso Alegre em quarto, Maricá em quinto, Porto Vitória em sexto, Nova Iguaçu em sétimo e Boa Vista em oitavo, na lanterna do grupo. Mas, pô, ainda tá meio embolado, as coisas ainda estão um pouco emboladas ali, e eu acredito que nesse grupo vai ter uma disputa até o final ali para ver quem que vai se classificar, torcedor. Mas enfim, vamos virar essa página agora que eu trouxe aqui alguns lances pra gente conseguir analisar aqui com vocês, algumas jogadas. A primeira delas que eu gostaria de ver e gostaria de mostrar pra vocês é mais uma defesa aí, uma das poucas vezes que a equipe do Porto Vitória fez uma marcação pressão, pressionou realmente a saída de bola da equipe da Portuguesa. Foi logo com 4 minutos em que o Bruno Bertinato fez uma excelente defesa. Onde vale lembrar que se ele não faz aquela defesa, o jogo era outro, tá? O jogo ia mudar completamente para os dois times, tanto para a Portuguesa quanto para o Porto Vitória. Se o Porto Vitória já fez cera quando fez 1-1, se tivesse feito 1-0 com 4 minutos, rapaz, ia ser uma cera ainda maior. Mas enfim, vou mostrar aqui o lance para vocês, sem muita enrolação, tá? Aí a Portuguesa tava com a bola, posse de bola tranquila, sossegada para a equipe rubro-verde. Aí o Gustavo Henrique vai recuar para o Bruno Bertinato, e aqui a gente vai conseguir perceber a primeira coisa, ó. A Portuguesa tem 4 jogadores, 5 incluindo o Bruno Bertinato, tá? Contra 5 jogadores fazendo essa pressão da equipe do Porto Vitória. Então, assim, foi um dos poucos momentos que eles subiram e fizeram esse abafa, que acabou dando certo e quase saindo gol. Mas foram um dos poucos momentos que eles fizeram esse abafa, essa pressão na saída de bola da Portuguesa. E eles fizeram isso muito mais no começo do jogo do que ao longo da partida, tá? No começo eles até subiram um pouco mais as suas linhas, mas depois eles foram recuando e ficando um pouco mais atrás. Aí eu vou dar play aqui no lance só pra gente conseguir ver a defesa, que foi o grande ponto que eu peguei esse lance. Que aí o Bruno Bertinato vai tocar pro Tauã. O Tauã vai tentar virar essa jogada, fazer um lançamento. E aqui perceba uma coisa, deu até uma lupa. Porque se sai o gol nesse lance, ia gerar muita polêmica, torcedor. Porque o jogador da equipe do Porto Vitória simplesmente faz assim, ó. Ao invés de ele abaixar, tentar cabecear, algo do tipo, ele simplesmente põe a mão na frente da cara e a bola bate no braço dele e sobra pro seu companheiro de equipe. Então, com certeza, se saísse esse gol, o juiz não deu falta, tá? O juiz deu escanteio depois pra equipe do Porto Vitória. Mas se saísse esse gol, ia gerar muita polêmica, principalmente por conta disso, tá? Principalmente por conta dessa bola na mão. Que aí a bola vai bater, vai sobrar ali pro jogador do Porto Vitória, que vai fazer ali a finalização mano a mano, e o Bruno Bertinato fazendo uma excelente defesa nesse lance, torcedor. Então, assim, foi um lance que, se sair esse gol, ia ter mudado bastante o ritmo do jogo, tá? Ia ter mudado bastante o estilo do jogo, na verdade. Mas, enfim, ainda bem que o Bruno Bertinato que foi um goleiro que foi muito questionado no começo dessa Série D, a torcida não conseguia ver muita confiança, e acho que ele tava um pouco... ele tinha um pouco de desconfiança mesmo, mas agora ele tá mais confiante, ele tá jogando melhor, tá, já fez, não é o primeiro jogo que ele faz defesa importante pra Portuguesa. Nesses últimos jogos, nessas últimas partidas, ele vem fazendo defesas importantíssimas pra Portuguesa, que até impedissem talvez ali uma derrota, ou até mesmo um empate, enfim. Mas ele vem ganhando essa confiança e eu acho que é muito importante e tá se tornando uma peça fundamental nesse time da Portuguesa, torcedor. Agora, eu separei um lance pra gente, que é o quê? A Portuguesa veio com essa formação diferente, nesse 4-2-4. E isso aproximou muito mais o time, porque a Portuguesa não tinha um 9 de referência. Então a Portuguesa praticamente ganhou 2 meio-campistas ali, que seria o caso do Marcelo Freitas e do Cristiano. E isso deixou o time muito mais próximo quando o time tinha a bola, facilitando muitas jogadas de 1-2, de passe curto, de movimentação rápida. E isso a Portuguesa fez muito ao longo do jogo, tá? Peguei aqui um lance pra vocês verem, que é um lance de um ataque da Portuguesa que o Cristiano vai fazer a finalização mais pra frente, tá? Vamos lá, vou dar o play aqui no lance pra gente conseguir ver essa compactação, essa aproximação da equipe rubro-verde quando tem a bola. Bom, aí a pressão da Portuguesa aqui é uma pressão normal, a Portuguesa recuperou a bola uma vez, perdeu, mas continuou mordendo e recuperou a bola pela segunda vez. E aqui, ó, é um momento importante que eu peguei, ó. O Tauã recupera essa bola, percebam aqui, ó, a Portuguesa tem o Tauã, tem o Marcelo Freitas, o Igor Torres, o Kawari e o Cristiano, percebam. 5 jogadores próximos.
formando até uma espécie de forma geométrica aqui, ó. Tem um triângulo aqui, enfim. Então assim, essa proximidade facilitou essas jogadas mais rápidas, esse papum é basicamente um 2. E a gente vai ver que essa jogada é exatamente o exemplo disso, tá? Aí o Tauan vai conseguir fazer esse passe pro Kawari e ele vai sair da jogada. E percebam mais uma coisa, mesmo com ele saindo da jogada, o português ainda tem 4 jogadores muito próximos, tá? Que é o Marcelo Freitas, o Igor Torres e o Cristiano. Aí ele toca pro Cristiano, o Cristiano pro Marcelo Freitas, que faz um 2 com o Cristiano, que finaliza pra fora. Então foi exatamente essa jogada, torcedor, essa jogada de 1-2 que favoreceram a equipe da Portuguesa. Inclusive, o primeiro gol rubro-verde saiu de uma jogada que o time estava próximo, estava compactado, e de uma jogada de 1-2 também, torcedor. Bom, do mais é isso, tá? Do mais é isso. Agora eu vou mostrar, já que eu falei tanto dessa jogada do gol, vou mostrar o lance do gol aqui pra vocês, que eu separei aqui também pra gente ver, tá? O lance do gol da Portuguesa. Nesse caso, a bola tava com a gente já, era lateral pra equipe da Portuguesa, e o Cristiano cobre esse lateral, cobrou o lateral, a Portuguesa vai perder a bola no primeiro momento, tá? O Kawari não consegue ganhar no corpo, perdeu a bola, e aí o Portuga vai brigar ali no meio. Portuga brigou, recuperou, e aí o Marcelo Freitas, ó, percebam, ele toca, olha a proximidade, o Igor Torres, quando o Marcelo Freitas, o Igor Torres já foi voltando pra buscar esse passe do Marcelo Freitas. Aí o Marcelo Freitas consegue dar esse passe e ele já vai correr pra cá, ó. Ele dá o passe e corre pra cá pra receber essa bola aqui com liberdade. Então é exatamente o que eu falei. 1-2. Essa aproximação dos jogadores só favoreceu essas jogadas de 1-2 da equipe da Portuguesa. Então aí, ó, o Marcelo Freitas vai tocar pro Igor Torres, o Igor Torres vai devolver pro Marcelo Freitas, e aí aqui percebam mais uma coisa. A Portuguesa tem 4 jogadores ali atacando esse espaço, tá? 3 deles estão mais próximos, que é o caso do Igor Torres, do Cristiano, e o Kawari vindo aqui mais no segundo pau, nas costas de toda a defesa adversária, tá? Aí o Marcelo Freitas vai tentar fazer esse passe aqui pro Cristiano, e aí ele conta com a sorte do desvio, e a bola vai pro fundo da rede, fazendo assim 1-0 para a equipe da Portuguesa, torcedor. Então é exatamente isso, essa proximidade dos jogadores favoreceu essas jogadas, favoreceram que essa jogada de 1-2, de movimentação mais rápida, acontecesse, torcedor. E agora, já no segundo tempo, tá? Já no segundo tempo, ali 16 minutos do segundo tempo, mais um lance. Eu falei no último jogo contra o Pouso Alegre, que no primeiro gol do Pouso Alegre vocês iam passar raiva comigo, né? Esse gol é praticamente o mesmo sentimento que vocês vão ter, tá? Praticamente o mesmo sentimento, porque é mais um erro de passe de um defensor da Portuguesa que ocasiona o gol. Na verdade, os 3 últimos gols que a Portuguesa sofreu, os 2 contra o Pouso Alegre e esse contra o Porto Vitória, foram gols que a Portuguesa ofereceu para o seu adversário. Foram gols que foram ocasionados por falhas da defesa da Portuguesa. Tá, torcedor? Então eu vou mostrar aqui pra você, já vou colocar o lance, porque esse aqui não tem nem muito o que falar também, como aquele do Alisson Dutra não teve. É mais pra gente ver mesmo, que aí a Portuguesa tava com a bola no campo de ataque, vai voltar esse jogo, tentar reconstruir a jogada, e aí o Carlos Eduardo vai receber essa bola, só que ele já se atrapalha no domínio, o zagueiro pressiona e ele tenta tocar pro Gustavo Henrique, mas ele toca muito forte, dando de graça pro zagueiro adversário, que simplesmente vai fazer o gol de empate da equipe do Porto Vitória. Não quero nem mais mostrar esse lance de novo, porque eu já vou me irritar de novo, torcedor. Então não vou nem mais mostrar esse lance, mas é isso. Mais uma falha defensiva da Portuguesa que ocasiona gols adversários. E tá sendo assim ao longo do campeonato inteiro, tá? Ao longo do campeonato inteirinho. Aí, perfeito. O jogo tava ali, 1-1, jogo empatado. A equipe do Porto Vitória, depois que fez esse gol, recuou totalmente. Ficou totalmente recuada, jogando pra se defender claramente, fazendo cera, caía no chão, era goleiro com cãibra, era uma entradinha mais forte que a Portuguesa dava, os jogadores ficavam 10 horas no chão, até cobrar o lateral era mais 10 horas. Enfim, foi aquela famosa cera. Normal no futebol, né? Normal no futebol. Porque pra equipe do Porto Vitória, o empate contra a Portuguesa fora de casa, tava maravilhoso. Tava maravilhoso, era mais um pontinho que eles conquistavam e eu voltar pra casa com 1 ponto. 1 ponto pra eles aqui era como se fosse vitória, tá? Era como se fosse vitória. E aí a Portuguesa, eu peguei o lance do segundo gol porque mostra exatamente esses pontos, tá? Um gol que saiu, eu vou falar depois, um gol que saiu pelo Tauan, um baita golaço, tá? Mas vamos direto aqui pro lance, tá? Pra gente conseguir ver essa coisa da questão de cera e de recuar o time. O Cristiano tenta ali ao chegar na área, e aí ele é interceptado, a defesa recupera a bola. Aqui, ó, perceba uma coisa, ó. Quando a Portuguesa recupera, tenta construir a jogada de novo. Olha isso. Tem 7 jogadores da equipe do Porto Vitória no setor, praticamente na área. Fazendo uma linha de 6. Uma linha de 6 jogadores. Essa linha aqui, ó.
Porto Vitória tá com uma linha de 6 jogadores na frente do gol. 6, isso mesmo. 6 jogadores na frente do gol e um cara aqui na sobra. Contra apenas 5 jogadores da equipe da Portuguesa. Então, o Porto Vitória tem uma vantagem de 2 jogadores em cima desse setor aqui que a gente pegou nesse corte dessa imagem. Mas é exatamente o que eu falei, tudo. Eles fizeram um gol e vieram pra fazer isso aqui, ó. Pra se defender. Ficaram lá atrás. E aí a Portuguesa vai ali, o Messias vai tocar essa bola pra trás pro Grêmio Portuga, que vai contar com a sorte. E aí a bola vai sobrar pro Tauan. No que ela vai sobrar pro Tauan, sabe, vou até voltar aqui, torcedor. Não, meu, vou voltar pra mim. Sabe aquele, você que joga bola. Sabe aquele chute que você dá de peito, de pé, meio de trivela, que você pega assim na bola e você fala, puta, essa pegou na veia? Foi exatamente o que aconteceu com o Tauan. Ele me acertou um chute que, pelo amor de Deus, que golaço, tá? Vou soltar aqui pra vocês um gol que foi merecido, porque o Tauan... Eu vou falar mais pra gente, mas vamos lá, vamos ver o gol, que eu já enrolei demais pra mostrar o gol pra vocês, ó. O Tauan vai receber essa bola ali, ó, no que ele domina, ele toma essa porrada, mais uma vez pra vocês verem aí, pra vocês não falarem que eu não passo esse gol, porque um gol bonito a gente tem que passar mais de uma vez, né? Quer dizer, se quiser, aí o gol bonito a gente passa mais de uma vez, ó. Aí a porrada que o Tauan manda pro fundo da rede. Assim, um gol que é mais do que merecido, porque em 102 jogos de Portuguesa do Tauan, foi o primeiro gol dele com a camisa rubro-verde. O primeiro gol com a camisa rubro-verde. E assim, é um gol de um cara que veio no momento essencial do jogo, momento pra salvar a partida da Portuguesa, momento pra dar os 3 pontos pra Portuguesa, dar essa vitória pra equipe rubro-verde, de um cara que é identificado com o clube, que um cara que representa a torcida dentro de campo, que é o Tauan, um dos líderes desse grupo. E assim, eu até perguntei pro Cauã, né, desse gol do Tauan, ele até falou, inclusive, vai sair lá no nosso Instagram amanhã, na quarta-feira, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas se você estiver vendo depois, na quarta-feira, dia 2 de julho, vai sair esse vídeo, esse corte lá da gente perguntando pro Cauã na coletiva de imprensa. E ele falando justamente desse gol do Tauan, tudo que teve por trás e tudo mais. Mas enfim, não vou dar spoiler, porque é pra vocês irem lá no nosso Instagram ou no nosso TikTok, seguir a gente lá, Diário Underline Rubro Verde, e assistir esse corte, fechou? Mas enfim, é um gol mais do que merecido pro Tauan. Parabéns, Tauan, você merecia muito esse gol. E é um gol que vem num momento muito importante pra Portuguesa, pra dar confiança pra esse elenco. É um momento que o elenco tava precisando dessa confiança. Tava precisando desse impacto emocional positivo. Porque a Portuguesa vem sofrendo muito abalo emocional negativo nesse time da Portuguesa. O time da Portuguesa se abala muito fácil. Então essa vitória foi importantíssima pra Portuguesa como um todo e pra esse grupo de jogadores, eu acredito, tá? Mas é uma vitória que não mascara o que foi o jogo. Porque o jogo não foi um jogo muito bom. Ah, certo, porque se conquistou mais 3 pontos, ótimo, perfeito. Vitória é vitória, independente de jogar bem, jogar mal. Mas é aquilo, o torcedor da Portuguesa espera um futebol mais bonito, espera um jogo melhor, espera que o time jogue melhor nas próximas partidas, torcedor. Mas é isso, Portuguesa venceu, volto a repetir, venceu, mas não convenceu, torcedor. Então é isso, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha pra todo mundo, fechou? E claro, um abraço pra vocês e até a próxima, fui!